João capítulo 16. Eu também cantei. João capítulo 16. Estava meditando nessa palavra e eu descobri que ela é forte. João capítulo 16, a partir do verso 5. Não que não exista nenhum trecho na Bíblia que não seja forte, mas essa aqui foi muito porrada. Essa foi forte demais quando ela falou no meu coração. E foi na madrugada de ontem. Foi bem na madrugada, depois do jogo, eu falando com a pastora. E aí depois Deus me fez meditar nesse capítulo 16, essa passagem do versículo 5 até o versículo 16. E eu passei um bom tempo meditando nessa palavra e hoje eu passei o dia inteiro meditando nela e eu descobri coisas muito fortes sobre a obra do Espírito Santo. Lembrei de algumas conversas que nós tivemos com algumas pessoas, inclusive com o pastor Massal, que aos 60 anos de idade ele descobriu que ele está repensando a igreja. O cara tem 30 e tantos anos de ministério como pastor e está repensando a igreja aos 60 anos de idade. Interessante isso, quando ele falou esse negócio. João capítulo 16, verso de número 5, diz a obra do Espírito Santo. Eu ainda coloquei aqui a nossa missão. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. É interessante nós lermos essas palavras de Jesus, porque ele fala da obra do Espírito Santo. Ele fala da obra daquele que é o dono do ministério. Porque se a gente parar para analisar, eu ouvi essa frase e me chamou muito a atenção. A igreja em si não começou com Jesus. Interessante, né? Não foi Jesus que começou a igreja. Porque se Jesus tivesse começado a igreja, teria sido mais fácil. Ele teria deixado a doutrina já toda escrita. Ele teria deixado já os passos. Comece um culto assim, faça uma palavra assim, faça algo assim, um louvor assado. Ele teria deixado escrito, porque quase todas as obras de Jesus, boa parte delas, as mais significantes, estão aqui anotadas. Jesus não começou a igreja. Jesus começou uma preparação para aqueles que iriam dar continuidade, começando sim a igreja. Caiu, a pastora caiu. Espero que ela não tenha machucado. E aí o que acontece? Quem começou a igreja verdadeiramente foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus, porque a igreja só começa verdadeiramente depois do quê? Depois que tentou resolver. Pentecostes. A igreja só começou depois do Pentecostes. Você vê que depois do... acho que é por causa do 3G, Pedro. A igreja só começou depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Porque até então o que acontecia? Jesus ensinava, Jesus preparava os discípulos. Depois que Jesus subiu aos céus, ele falou para os discípulos ficarem em Jerusalém e esperassem aquele que haveria de vir. Eles receberiam o poder, receberiam a virtude, receberiam o conhecimento, receberiam tudo o que haveria de vir, mas só depois da descida do Espírito Santo.
só depois que o Espírito Santo viesse. Então a igreja verdadeiramente só começou depois do descida do Espírito Santo. Então esse é o ministério dele. Nós tivemos o ministério do Pai, o tempo da lei, o Antigo Testamento. Tivemos o ministério do Filho Jesus preparando a igreja, preparando os discípulos. E hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo o ministério dele. Então é ele quem nos capacita para essa obra. E a nossa missão, então, consiste não em buscar a sabedoria humana, consiste em, primeiramente, em buscar a sabedoria do Espírito Santo. Porque se o ministério é dele, ele sabe como gerar a igreja. Quando eu fui ordenado pastor, eu estava pensando: Deus, eu quero ser um pastor assim, quero ser um pastor assado, quero ser de tal jeito, quero ser de tal maneira. E aí quando nós começamos a igreja, Senhor, nós queremos começar a igreja assim, queremos começar a igreja assado, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. E depois que eu ouvi essa palavra, que o ministério hoje é do Espírito Santo, eu parei e falei: Deus, então peraí, está tudo errado. Eu quero que o Senhor me diga qual é a maneira que o Senhor quer que eu conduza a igreja. Como é que o Senhor quer que a gente conduza essa igreja, Pai? Porque se o ministério é seu, o Senhor sabe. Deus então sabe quem virá para cá, Deus sabe quem vai congregar conosco, Deus sabe tudo o que nós iremos fazer. Então é melhor perguntar para Ele: olha, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer, Espírito Santo? Como que o Senhor quer? Porque a gente fala, né? Tem igrejas que são conhecidas por eventos. O povo é muito festeiro, o povo é muito animado, então é evento que não acaba mais. Eles estão errados? Não. Eles não estão errados. Claro, desde que eles nunca saiam da palavra, desde que eles nunca comecem a heresia. Mas se eles estão lá alicerçados na palavra e têm a disponibilidade para fazer eventos, glória a Deus, é porque lá tem pessoas que precisam de estar no meio da muvuca, no meio da estação. Então o Espírito Santo fala: não, eu vou colocar pessoas animadas para que haja muitos eventos, porque as pessoas que congregam gostam de eventos. Se as pessoas que congregam gostam de estudo, você pode ver que a igreja vai ser conduzida através dos estudos. Vai ter muito mais escola bíblica, muito mais cursos, muito mais. A igreja vai ser concentrada no ensino da palavra, muito mais do que qualquer outra coisa. Ela não vai ter muitos eventos, ela vai ter mais palavra. Se é uma igreja que gosta de louvor, você pode ver, vai ter umas 3, 4 equipes de louvor. Vai ter gente lá entrando na fila, vai ter que fazer escala para a equipe de louvor tocar. Hoje toca a equipe A, no domingo que vem a equipe B, na quarta-feira a equipe C. Porque as pessoas que estão lá nessa igreja vão estar mais inclinadas para o louvor. Então eu comecei a pensar, eu falei: Deus, então como são as pessoas da igreja Deus é Fiel? Como é que o Senhor quer que essa igreja seja? Como é que o Senhor quer que a gente conduza? E aí está o grande desafio: parar, frear as próprias vontades. Porque eu confesso que eu queria estar fazendo muita coisa, eu queria estar fazendo festa, eu queria estar fazendo evento, eu queria estar fazendo evangelismo, eu queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo, eu queria chamar. Tem um monte de gente lá no Brasil que eu queria que viesse para cá para ministrar. Tem um monte de gente que eu queria que viesse para cá para ministrar, para louvar, para trazer palavras e tal. Só que o Espírito Santo me fazendo pensar nessa palavra, ele disse: calma, freia a tua vontade. E não é fácil frear a própria vontade. Porque se eu fizer qualquer coisa sem consultar o Espírito Santo, vai ser do homem, vai ser meu, e pode ser que dê errado, e pode ser que não agrade a Deus. Então o mais difícil para mim está sendo frear a minha própria vontade para ouvir qual que é a vontade de Deus. Uma coisa eu sei, e isso está sempre no meu coração, é a palavra. Isso não pode ser tirado da igreja nunca. Então isso eu sei que a nossa igreja tem a preocupação com a palavra. E mesmo à distância, quando nós assistimos às pregações de vocês pela internet, nós vimos que era um zelo pela palavra. Todas as palavras que foram pregadas, elas tinham, era tudo conectado, desde a abertura até a mensagem, até a palavra da oferta, era tudo conectado. Que nós vimos que havia zelo, havia um cuidado pela palavra. Então eu vejo que uma das características dessa igreja é a palavra, e glória a Deus por isso. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que convence do pecado, porque a palavra, ela por si só, ela é verdadeira.
A palavra sim produz frutos. E aqui nós vemos que Jesus fala, olha, quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu fiquei perguntando para Deus, por que Deus? Por que Ele não vai curar? Por que Ele não vai operar maravilhas? Por que Ele vem para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? E é interessante como Deus tem umas respostas secas, às vezes. Eu perguntando essas coisas, eu falo, por que você está me perguntando essas coisas sem utilidade? Para que você quer saber essas coisas sem utilidade? Não está escrito que Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo? Por que você quer saber das outras coisas? Eu falei, pô Deus, que brutal, resposta dura. Tá, Deus, eu gosto de saber dessas coisas. Eu falei, mas para operar milagres, sinais e maravilhas, existem vocês. Para que existem os dons que Deus dá? Dons de cura, para quê? Para curar. Dons de profecia, para quê? Para liberar palavras de maravilhas e por aí vai. Então não é o Espírito Santo sozinho, ele vai usar um vaso. Claro que o poder vem de Deus. Nós, o homem, de si mesmo não pode nada. Tudo vem de Deus. Tudo através do Espírito. Mas para isso, para esse tipo de operação, Ele usa eu, Ele usa você. Ele nos usa. Mas para convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu não convenço ninguém. Eu posso passar meia hora pregando no pé do ouvido de alguém. Se não for o Espírito Santo que convence, vai ser um discurso. E de discurso a gente já está acostumado a ouvir. De 4 em 4 anos, lá em Brasília, a gente ouve discursos e mais discursos e mais discursos. Em outros estados que tem prefeitos, é de 2 em 2 anos. Discursos e discursos e discursos. Uma pregação sem o Espírito, eu comparo a um discurso de um político. Só ficar de olho na hora aqui, que como o celular está ali, eu estou mais em 10 minutinhos. De discursos, uma palavra sem unção, uma palavra sem a presença do Espírito Santo é de um político. E aí eu perguntei então, Deus, tá, o Espírito que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus falou, porque sem isso ninguém vai alcançar a salvação. Se ninguém for convencido de que é um pecador, como é que vai haver arrependimento para perdão? Porque o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz, para que todos tivessem acesso ao perdão, à graça. Mas para receber esse perdão, eu preciso fazer alguma coisa. Não é? Porque se fosse assim, era muito fácil. Jesus, já que eu não preciso fazer nada, então vamos ficar esperando aí. A hora que o Senhor quiser me salvar, o Senhor me salva. A hora que o Senhor quiser salvar fulano, o Senhor salva. Não, precisa que o Espírito Santo convença do pecado. Se o Espírito Santo não convencer do pecado, não há arrependimento. Como que nós vamos reconhecer que somos pecadores se não houver arrependimento? O que gera em nós esse desejo de abandonar as nossas velhas práticas? Não é o arrependimento? Não é a consciência de, puxa, eu pequei desde o início da minha vida. Eu não fiz outra coisa na minha vida além de pecar. Eu não fiz nada diferente além de pecar. Eu só pequei a minha vida inteira. Então eu preciso do perdão de Jesus. Então você se convenceu do seu pecado. E todos os dias você está convencido dos seus pecados. Porque a gente não para de pecar. E a gente não vai parar de pecar. Infelizmente nós não vamos parar de pecar. E aí você fala, irmão, então eu não vou para o céu? Vai. Mas aí você me pergunta de novo, mas a Bíblia fala que aquele que vive na prática do pecado não vai para o céu. Exatamente, o que vive na prática. Porque a prática do pecado voluntária, ela é maligna, é maldosa. A pessoa que vive na prática do pecado, ela é maldosa. Agora, os nossos pecados que nós vamos continuar cometendo todos os dias são os nossos pecados acidentais, que nós iremos cometer sempre. E para isso a gente tem que estar sempre convencido de que nós estamos pecando, para estar sempre pedindo perdão e nos lavando, porque aí está o segredo da santidade. É aí que está o segredo da verdadeira santidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos, qual que é a vantagem, de se fazer obras se a salvação vem pela graça?
se não são pelas obras que eu sou salvo. Não, a vantagem de você ser santo é você todos os dias se arrepender. Porque tem muitas vezes a gente tem esse desejo de ser santo, esse desejo, essa busca desenfreada pela santidade e pelo caráter irrepreensível. Muitas vezes a gente tem que perguntar que fonte que é essa? De onde que vem essa fonte desse desejo de ser santo? Não que a gente não tenha que buscar, nós temos que buscar todos os dias. Mas qual que é a fonte dessa busca? Vem para agradar a Deus? Ou é para satisfazer o meu eu, a minha carne? Porque até nisso, se a gente não tomar cuidado, nós somos vaidosos. Até na santidade nós somos vaidosos. E a gente acaba entrando numa religiosidade acidental. Sem querer, sem perceber, a gente acaba se tornando religioso. Porque nós somos extremistas, e esse aqui é o problema. Os extremos são perigosos. Religioso demais, mas largado de menos. Assim, largado de menos, não sei se isso existe. Largado demais, mas é muito religioso ou muito desleixado. Porque você fala, já que eu não preciso ser religioso, então eu posso descansar. E você vai se relaxar demais. Aí você vai começar a tratar as coisas de Deus com um relaxo, um desleixo. Mas o outro extremo também, não, eu tenho que sentar e passar muito tempo na preparação e nisso e naquilo, e não, cuidado com o ritual não pode, sabe? Acaba virando a neurose da religião. E eu estou lendo um livro interessante que chama exatamente A Neurose da Religião. Depois, se alguém quiser, eu posso emprestar. Muito interessante. A gente tem que tomar cuidado, porque o ministério hoje é do Espírito Santo. Jesus falou, olha, se eu não for, ele não pode vir, mas se eu for, ele vai vir. E o interessante é que Jesus foi. E se ele foi, o Espírito veio. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a igreja existe, porque o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo veio, hoje nós estamos aqui, nós estamos no ministério dele. Então a nossa missão é andar em comunhão e intimidade com ele para sermos eficazes no ministério. Quer pregar bem? Busca intimidade com o Espírito Santo. Quer tocar bem? Busca intimidade com o Espírito Santo. Aí você fala, mas só intimidade com o Espírito Santo? É, só intimidade com o Espírito Santo, porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai te dizer, pratique, ele vai te dizer, leia, ele vai te dizer, estude. Só que existe uma diferença entre você estudar sem o Espírito Santo e estudar com o Espírito Santo. Ler a Bíblia sem a presença do Espírito e ler a Bíblia com a presença do Espírito são duas coisas totalmente diferentes. Teólogos, muitos teólogos nessas faculdades renomadas de teologia estão estudando a Bíblia e outras fontes históricas, mas sem a presença do Espírito Santo, porque para eles é um estudo. Eles têm um amplo conhecimento. Eu lembro quando a Carol estava em Madrid, que ela tinha aula com um professor que ele era especialista em traduções da Bíblia. Cara, eu fico imaginando que conversar com esse homem devia ser um negócio top de linha, porque ele conhecia muito dessa palavra, ele conhecia tudo, ele esmiuçava, ele era chamado para fazer traduções dessa palavra. Então ele conhecia o contexto, ele conhecia tudo, mas era muita letra, não tinha o Espírito. E sem o Espírito não adianta. Quando Deus deu a visão para Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, não levantou um poderoso exército? Mas Deus ainda fala, faltava neles uma coisa. Faltava neles o Espírito. E em nós, da mesma maneira, se nós nos levantarmos dos ossos secos, mesmo que a gente comece a formar um poderoso exército, sem o Espírito a gente não pode avançar. Sem o Espírito vai ficar penoso, sem o Espírito vai ficar difícil. E o Espírito Santo vai ser aquele que vai fazer com que as coisas fluam. Porque você vai ver, a tua palavra vai entrar no coração da pessoa que vai ouvir, porque ela é liberada através do Espírito. Teu louvor vai chegar ao coração das pessoas, porque é liberado através do Espírito. Ele vai, através do Espírito, gente, é uma coisa tão simples, que parece difícil de entender. De tão simples que é inacreditável.
Eu orando com Deus, eu falei, Deus, eu não estou acreditando que é só isso que o Senhor quer então que eu faça. Ele falou, só. Aí eles falam, só isso, Deus? Claro que se eu buscar intimidade com o Espírito Santo, vai destravar todas as outras coisas. Todas as atividades que Ele quiser que sejam feitas serão destravadas. Tudo vai acontecer se eu estiver orientado por Ele. É interessante quando nós vemos que o apóstolo Paulo queria ir para vários lugares. E em muitas partes do livro de Atos fala, mas sendo impedido pelo Espírito, sendo levado pelo Espírito, sendo direcionado pelo Espírito. Glória a Deus, amém, Jesus. Por que o apóstolo Paulo teve tanto sucesso na sua caminhada cristã? O Espírito. Porque você vê que é realmente Deus, ele não deixa nada escrito na palavra à toa. Porque a gente pode pensar, não, mas eu não nasci em berço evangélico, esse negócio de intimidade com o Espírito é só para quem vai ser para o João Pedro, que ele nasceu no berço, né? Os pais estão ensinando, então ele vai orar, ou ele vai ser o cara cheio do Espírito. Mas eu conheço alguém que perseguia os cristãos e escreveu metade do Novo Testamento para mostrar que nas mãos de Deus tudo pode acontecer. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor. O cara matava, queria que todo mundo fosse para a prisão, vamos acabar com essa seita. Mas cheio do Espírito Santo, olha só as coisas que ele fez, direcionado pelo Espírito, sendo impedido pelo Espírito, sendo levado pelo Espírito. Parece que essa é a chave. O Espírito. Porque ele ainda fala, olha, ele vai convencer do pecado, vai fazer com que as pessoas que não creem em Jesus se arrependam e creiam em Deus, creiam em Jesus. Porque a maior condenação é essa, não crer em Jesus, não crer no unigênito Filho de Deus. O que está em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nos versículos que vem está falando, e a condenação é esta, que o mundo não recebeu. Que a luz veio para o mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Não creram. Essa é a condenação. Jesus fala, quem crê em mim será salvo, e quem não crê já está condenado. Essa é a condenação. Não crer em Jesus vai levar à condenação. Por isso que ele vai convencer do pecado, para que as pessoas creiam em Jesus. Vai convencer da justiça, porque muitas vezes a gente questiona o agir de Deus. Eu sou um dos que mais questionam, às vezes, o agir de Deus. Porque eu falo, Deus, eu não entendo como que é só a gente que assiste, um picareta, um safado, que você sabe que a vida dele é torta e o cara é mais sujo que pau de galinheiro. A igreja do cara tá bombando, tá assim, abarrotada, é gente saindo pelo ladrão. Vocês conhecem o que é o ladrão? Aquela válvulazinha, sabe? É gente saindo por ali. E as pessoas que estão lá são salvas, milagres, tem salvação, tem coisa séria acontecendo ali, mas você sabe que o cara é um picareta. O que ele prega não é o que ele vive. E eu conheço gente assim. Conheço de ver, não foi de ouvir falar não, de ver mesmo. E aí você vê pessoas que estão lá batalhando, buscando, que estão, sabe, na palavra, que estão lá buscando caráter repreensível, buscando intimidade com Deus, remando, patinando, porque ele está lá na dificuldade. A igreja, o cara está lutando há anos para que a igreja cresça, está lutando há anos para que a igreja continue, para que as pessoas venham. E eu falo, Deus, que justiça é essa? Aí Deus fala, essa é a sua justiça, não é a minha. A minha justiça não é a justiça de Deus, a nossa justiça não é a justiça de Deus, a nossa justiça ela é parcial, a nossa justiça ela é segundo o nosso estado de espírito, segundo o nosso coração. Se eu estou legal, se eu estou mais complacente, se eu estou mais misericordioso, eu vou perdoar mais, mas se eu estou mais aniquilador, exterminador, eu vou mandar todo mundo para o inferno. A minha justiça é falha. Por isso então que a justiça é feita por Deus e somente através do Espírito.
e do juízo, porque ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar do juízo, o julgamento vai ser para todo mundo. Todos nós iremos dar conta naquele grande dia. Chega logo o julgamento. Também estou doido para voltar para casa. Se tanto de justiça nesse momento só. Também estou doido para voltar para casa, mas ao mesmo tempo também, Nádia, eu fico vendo gente lá fora morrendo e falo, ai Jesus. De qualquer maneira, quando Jesus voltar, vai ter gente lá fora morrendo do mesmo jeito. Vai, mas todos nós passaremos por esse tribunal. Então por isso que é Ele que vai convencer do juízo. E ele ainda fala, o príncipe desse mundo já está condenado. Eu vi uma foto horrível no site da Globo.com de uma mulher que fez uma transformação no corpo dela, ela é vampiro. Ela botou dentes postiços, botou uns negócios assim, piercing, tudo, a mulher parece um capeta. E acha que tá legal, que é legalzona, acha que isso é bom. E ainda tem muita gente falando, que massa, cara. Eu era um dos que falaria no passado. E eu falei, cara, doideira, massa pra caramba. E aí você vê o príncipe desse mundo, realmente Satanás, já está condenado. E o que ele quer fazer? Levar a excelência da criação com ele, levar os homens. Para falar, não é nada contra o homem, é contra Deus. Para falar, Deus, ó, tá vendo? O Senhor nunca mais, depois de mim, conseguiu criar alguma coisa melhor. Tudo que o Senhor fez, nada funcionou, Deus. Eu era a coisa mais perfeita. É contra Deus. Então por isso que aqui está falando do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E Jesus ainda fala, olha, ainda tem muita coisa para falar para vocês, mas agora vocês não vão entender. Mas quando o Espírito vier, vocês vão entender a verdade. Porque Ele vai levar vocês à verdade. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito da verdade. E em outras passagens, em outros textos bíblicos, ainda fala, né, que a paternidade, a única paternidade que Deus dá ao diabo é a mentira. E aquele que mente, ele ainda fala que é filho do diabo. Esse ministério é do Espírito Santo. Eu repito mais uma vez, a nossa missão consiste em buscar intimidade com o Espírito, para que sejamos muito mais eficazes na obra aqui na Terra. Muitas vezes a gente tenta fazer com a nossa força, com a nossa capacidade, e não é errado. Mas vai fluir muito mais se a gente estiver com o Espírito e pelo Espírito. Se nós fizermos buscando sempre a direção de Deus. Quando nós saímos do nosso propósito original, quando nós saímos do plano de Deus, aí a ruína na nossa vida começa a ser desenhada. Não tem aquelas pessoas que são sempre disciplinadas, são sempre organizadas, né? Anotam todas as contas, anotam todos os compromissos e tal. E aí um dia ela esquece de anotar uma coisa, aí no outro ela sai da rotina dela, e aí ela começa a meio que se perder naquilo e saiu daquilo, do propósito que ela tinha, a vida dela começa a bagunçar e ela perde o controle, e quando ela vê, está tudo fora do lugar, está tudo descontrolado. Da mesma maneira somos nós. Deus tem tudo organizadinho na nossa vida. Deus deixa tudo organizado e ainda manda o Espírito para ficar ali, ó, aquilo aqui, tal peça em tal lugar. Se a gente sai desse propósito original, o início da ruína das nossas vidas começa aí, quando nós saímos desse propósito original. Da mesma maneira como uma pessoa disciplinada, quando ela sai da organização dela, a vida dela começa a se perder, da mesma maneira somos nós. Se sairmos do propósito original de comunhão e intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a arruinar as nossas vidas. Em todas as áreas, ministerial, sentimental, familiar, em todas as áreas. Em todas as áreas. Se nós sairmos do propósito original do Espírito, nós iremos caminhar em direção à ruína. Por isso que eu meditei nessa palavra, eu achei muito forte. Parece algo que é tão bobo, parece algo que é tão óbvio. Ah, mas eu sempre ouvi falar que era pelo Espírito. Por que não me veio? Porque quando eu li, eu falei, Deus, eu entendi que tudo é pelo Espírito. Inclusive já preguei algumas vezes que Jesus, sendo homem, só agia
por intermédio do Espírito Santo. Ele falou: por que você não viveu então isso? Por que você não praticou isso então? Por que você não buscou isso então? Ups! Realmente. Que a gente possa buscar isso mesmo. A gente tem um exemplo em Jesus. Jesus, ele agia através do Espírito. Esse ministério é do Espírito. A igreja nos dias de hoje, ela é do Espírito. Não existem modelos. Não existem modelos padrões a serem seguidos. Se existisse um modelo perfeito, Jesus teria deixado. Se existisse um modelo de igreja perfeita, Jesus teria deixado. Nós podemos ler no livro de Atos e ver como que os discípulos, guiados pelo Espírito, fizeram. E aí a gente tem um norte. Mas o mesmo Espírito que guiou eles pode nos guiar nos dias de hoje. O mesmo Espírito que fez com que o ministério deles fosse eficaz e alcançassem milhares de pessoas, em uma só pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Porque foi pelo Espírito. E aí eu pergunto: o Espírito Santo não pode agir nos dias de hoje da mesma maneira? Será que ele só agia no passado? Será que ele só agia naquele tempo? Não, ele quer agir nos dias de hoje, gente. Se nós entendermos esse poder que nós temos acesso, gente, essa sala vai ficar pequena. Qualquer estágio que você quiser vai ficar pequeno. Se a gente começar a buscar fazer tudo pelo Espírito, deixando o nosso achismo humano de lado, as coisas vão fluir muito mais. Pedro estava me compartilhando um testemunho de um pastor que ficou 3 anos, né, Pedro? E a igreja não vinha ninguém, né? Depois de 3 anos as coisas começaram a alcançar que ele teve que mudar de lugar. Eu não quero esperar 3 anos. Eu não quero esperar 3 anos para entender o que esse pastor deve ter entendido. Porque durante 3 anos eu acho que Deus deve ter tratado com ele em diversas áreas. Eu não quero esperar 3 anos. Eu quero falar: Deus, trata agora. Vai doer? Já está. Já está doendo. Para estar vivendo isso aqui, para estar vivendo essa igreja hoje, já está doendo. Então Deus, continua enquanto o couro está quente, continua mesmo. Se tem mais coisa para acontecer, vamos lá enquanto o couro está quente. Não deixa esfriar não. Que aí ele dá aquela moldada, né? Que ele açoita o que ele recebe por filho. Aí a gente aprende e fica obedecendo um pouquinho, aí dá uma esfriada e a gente se distancia de novo. Aí tem que dar de novo: não, eu quero agora que Deus faça tudo o que Ele tem para fazer por agora. Eu quero dar liberdade. Eu entendi que só depende de mim. Dar liberdade para Ele agir. Então eu quero dar liberdade para Ele. Desde ontem a minha oração tem sido essa: Senhor, o Senhor tem liberdade para agir em todas as áreas da minha vida, porque eu não quero esperar muito tempo para aprender. Eu quero ser rápido em aprender, rápido em obedecer, rápido em agir. Não que eu queira, ter a maior igreja de Paris, não. Eu quero simplesmente estar lá onde Deus quer que eu esteja. Nem mais, nem menos. Eu quero estar no ponto exato onde Deus quer que eu esteja. Qual que era a sua oração, Pedro? Que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida? É exatamente isso. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. É exatamente isso. Eu quero estar exatamente onde Deus quer que eu esteja, fazendo exatamente o que Ele quer que eu faça, vivendo exatamente o que Ele quer que eu viva, da maneira como Ele quer que seja. Essa tem sido a minha oração desde ontem. E eu deixo aberto o convite para você, se você quiser fazer essa mesma oração. Porque chamado não é só para mim, que sou pastor, chamado é para todos nós. Jesus não falou: ide, pastores, por todo mundo pregar o evangelho, não. Jesus disse: ide.
todos nós. Eu tenho essa missão, Caroline tem essa missão, João Pedro tem essa missão, Pedro, Patrícia, Nádia, Maria Fernanda, todos têm essa missão. O ID de Jesus é para todos nós. Então que a gente possa buscar do jeito que Ele quer que a gente busque. E o melhor posicionado para poder revelar isso é aquele que conhece os pensamentos de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Eu não lembro da programação. Quem quer fazer a palavra da fé? Você era eu? Ah, é verdade. Eu vou fazer a palavra. Você está pregando, né? Ah, amém. Nossa, bate escanteio, corta para cabecear e ela... Mas amém, vamos orar, gente? Vamos orar porque não são só palavras. Eu acho que o mais posicionado para dizer toda essa verdade, convencer dessa verdade é o Espírito Santo. Então